Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, o texto que nós lemos na leitura alternada, capítulo 1. Hoje eu quero falar com vocês sobre as características de uma igreja modelo. As características de uma igreja modelo, nesse texto, tá? Eu não vou ler o texto, porque nós já lemos, e para economizar tempo. Então, eu vou aqui expor, e à medida que eu vou expondo, eu vou citando aí os versículos que acompanham a exposição. E eu peço que os irmãos prestem atenção, tá bom? Quero pedir que os irmãos curvem suas cabeças para nós fazermos uma oração. Senhor, nós agradecemos imensamente ao Senhor pelo privilégio de poder ouvir com liberdade a Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor preservou a Sua palavra e hoje essa palavra nos instrui, nos ensina, nos confronta, nos edifica, nos transforma. Rogamos ao Senhor que tire de nós todo o orgulho que nos impede de receber, de ouvir e de ser moldados pela Sua palavra. Rogamos ao Senhor que prenda a nossa atenção à Sua palavra e que o Senhor fale conosco nessa noite pela Sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, como eu disse para vocês, eu gostaria de mencionar 3 características de uma igreja modelo nesse texto. E à medida que nós vamos vendo essas 3 características, nós vamos avaliando a nossa igreja, nós vamos nos avaliando como igreja para ver se nós somos uma igreja que podemos dizer que é uma igreja modelo. Se você, como crente, pode dizer que você é um crente modelo para alguém, ou se de repente fechassem as portas dessa igreja, se nós de repente não faríamos nenhuma falta aqui. Será que a sociedade ao nosso redor sentirá falta da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui no Cuiarana? Tamanha a influência da igreja, tamanha a fidelidade da igreja, tamanho o testemunho que a igreja dá. E a igreja só pode ser um modelo, a igreja só pode ser dar um bom testemunho para os de fora, se os membros da igreja são pessoas comprometidas com Deus e zelosas por um bom testemunho. Então eu quero que nós, ao olharmos para esse texto e ao tirarmos lições desse texto, nós avaliemos a nossa vida e a nossa igreja na perspectiva que será exposto aqui. Bom, a primeira característica então de uma igreja modelo é uma igreja formada por pessoas eleitas por Deus antes do mundo existir e que evidenciam sua salvação por meio de frutos que os caracterizam e que os tornam inconfundíveis. É muito, né? Muitas palavras. Mas a primeira característica de uma igreja modelo é uma igreja formada por pessoas salvas. Pronto, resumiu, né? Formadas por pessoas que nasceram de novo e que evidenciam isso. Como? Pelos frutos, pela vida que leva, pelo caráter que tem e pelo testemunho que dá. Veja, no versículo 1,
nós temos aqui a saudação de Paulo. Ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. E aí então, a partir do versículo 2, Paulo então começa a abordar o conteúdo que ele quer então transmitir àquela igreja. E a primeira coisa que ele faz é informar aquela igreja que ele dá graças a Deus pela existência daquela igreja, e que ele ora por aquela igreja, para que ela continue de pé. É o que ele diz no versículo 12, ele diz assim: olha, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Veja, damos sempre graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por vocês existirem. Nós agradecemos a Deus e não deixamos de orar. Nós oramos sem cessar. Nós sempre que oramos, nós mencionamos vocês em nossas orações. E quando nós estamos na presença de Deus, orando, e quando mencionamos vocês, nós agradecemos a Deus pela existência dessa igreja. E eu quero que você observe bem, a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja muito nova, mas uma igreja que já desperta nos de fora elogios e gratidão pela sua existência. Não uma igreja velha, é uma igreja nova que acabou de surgir na história, mas que já desperta nos de fora elogios, admiração, e faz com que os de fora agradeçam a Deus pela sua existência. E esse testemunho não é um testemunho de dentro, é um testemunho de fora. É o apóstolo Paulo falando, ele não é um membro lá daquela igreja, ele é o apóstolo que fundou aquela igreja. Logo depois, Paulo então, versículo 3 e 4, Paulo, ele vai fazer um elogio àquela igreja, percebendo naquela igreja qualidades essenciais que caracterizam os verdadeiros cristãos e que os tornam inconfundíveis, que evidenciam que não só são escolhidos por Deus, mas especialmente amados por Deus. Ele diz no versículo 3 e 4: recordando-nos diante do Pai, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, aqui Paulo lista as qualidades essenciais de um verdadeiro cristão. De modo que, se essas qualidades não fazem parte da sua vida, você não pode dizer que você é um verdadeiro cristão. Porque aqui são qualidades essenciais, qualidades que evidenciam a verdadeira conversão, qualidades que caracterizam os verdadeiros crentes. E não dá para confundir essas qualidades. Não dá para confundir o crente verdadeiro com o crente falso, tendo em vista essas qualidades. Que qualidades são essas? Ele fala: da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da esperança viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma fé
operosa, um amor abnegado e uma esperança viva. Veja, quem está falando isso, volta a dizer, é alguém de fora da igreja, não é dos membros. Infelizmente, hoje nós temos pessoas falando de si mesmas sobre a sua crença, mas que os de fora não podem testemunhar a mesma coisa. Infelizmente, hoje vemos muitos crentes verbalizando a sua fé e poucos crentes vivendo a sua fé. Infelizmente, há muitos crentes que o seu testemunho é uma verdadeira desgraça, é um testemunho. Mas há aqueles que, de fato, dão um testemunho poderoso da sua fé, como esses irmãos da igreja de Tessalônica. Algumas coisas nós podemos aprender aqui, nesses 2 versículos. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a eleição, ela é fruto do amor de Deus, porque é o que ele diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vocês são eleitos porque Deus os amou. Então, a base da eleição, o critério que Deus usou para eleger foi o seu amor. Ele amou e por isso Ele escolheu. Primeiro Ele teve uma afeição e por isso Ele escolheu. Não foi com base em obras, foi com base no seu próprio amor. Em segundo lugar, nós aprendemos que a eleição, ela é confirmada pelas obras. Assim como a árvore é conhecida pelos frutos, a fé verdadeira, ela é distinguida da fé morta pelas obras. As obras, elas evidenciam a verdadeira fé e a ausência de obras, elas denunciam a falsa fé. Foi o que nós vimos no domingo passado, se eu não me engano, né? Expondo aqui a carta de Tiago no capítulo 2, Tiago fala a mesma coisa. Porque, veja, esse foi o ensino do Senhor Jesus. Ele disse, olha, cuidado com os falsos mestres. Como é que vocês vão identificar um falso mestre? É só olhar os seus frutos. Pelos seus frutos vocês vão conhecer eles. Ele disse assim, ou você é uma árvore boa, ou você é uma árvore má. Toda árvore má vai dar maus frutos. Toda árvore boa vai dar bons frutos. É impossível uma árvore má dar bons frutos. E é impossível uma árvore boa dar maus frutos. Cada árvore vai dar o fruto natural dela. Se é açaizeiro, vai dar açaí. Não adianta você esperar manga, vai dar açaí. Esse foi o ensino do Senhor Jesus. Esse foi o ensino do apóstolo Paulo. Esse foi o ensino, como nós vimos no domingo passado, do apóstolo Tiago. Ele fala, meus irmãos, que proveito tem alguém verbalizar a sua fé e não tiver obras? Acaso pode semelhante fé salvá-lo? Claro que não. Alguém que não tem obras que evidenciam a sua salvação não pode sonhar com a salvação, não pode dizer que é salvo, porque não é, nunca foi. Veja que o Senhor Jesus deixou muito claro, e lá em Apocalipse também nós vemos isso, que nós seremos julgados com base nas obras, porque elas revelam o tipo de fé que nós temos. As obras revelam o tipo de fé que nós temos, por isso, a base do julgamento serão as obras. Então, não esqueçam disso. Uma igreja modelo é uma igreja que tem essas qualidades. Uma fé operosa, uma fé que produz ações, uma fé que produz resultados, uma fé que transforma a vida, uma fé que muda, uma fé que
leva à santidade, uma fé que conduz à obediência a Deus, um amor que não é fingido, um amor que não é só de palavras, um amor que consiste ou que resulta em trabalho exaustivo em favor dos outros. Se nós nos amamos, então nós vamos trabalhar em prol um do outro, e vamos trabalhar exaustivamente até nos cansarmos. A palavra que Paulo usa aqui, do amor abnegado, significa um trabalho até se afadigar, até se cansar, trabalhar até ficar exausto. Esse é o amor cristão, é um amor que não se cansa de fazer o bem para aqueles que são amados. Se essa igreja é uma igreja que se ama, os irmãos são irmãos que se amam tanto, que trabalham, que servem um ao outro, que não se cansam. É uma igreja que tem uma esperança viva, uma esperança que resiste a todas as provações, a todas as tribulações, a todas as tentações, a todas as perseguições, e se mantém de pé. É uma esperança viva. Não importa se vão nos perseguir, não importa se vão nos matar, não importa se vão causar tribulação, não importa o sofrimento que passarmos, se nós temos uma esperança viva, nós vamos nos manter de pé. Ao perceber essas qualidades aqui, Paulo não tem outra alternativa a não ser reconhecer que esses irmãos são amados de Deus, que esses irmãos são eleitos. Não tem como não reconhecer que essa igreja é uma igreja formada por pessoas que nasceram de novo, por pessoas que realmente são amadas, que realmente são eleitas, porque as suas obras evidenciam isso. Então não se esqueçam, uma igreja modelo é uma igreja que é formada por pessoas que nasceram de novo. A segunda característica que nós vemos nesse texto está aí no versículo 5. É uma igreja plantada pelo poder do Espírito Santo, agindo enquanto a fiel e pura pregação da palavra é pregada. É uma igreja gerada pelo poder do Espírito Santo. E isso enquanto a fiel e pura pregação da palavra é ministrada. É o que ele fala no versículo 5. Ele diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Veja, a primeira coisa que ele fala é que o evangelho não chegou até eles tão somente em palavras. O que significa que ele usou palavras. As palavras foram um dos métodos, mas não foi o único método. Ele não se limitou nas palavras. Ele não usou somente as palavras e confiou apenas nas palavras, mas que as palavras foram necessárias para que o evangelho chegasse até o coração daqueles irmãos. E aí, se você quiser acompanhar um pouco comigo, lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo, ele mostra como a igreja foi fundada, e aqui eu quero usar algumas expressões que o reverendo Hernandes Dias Lopes usa na sua exposição, que eu achei muito interessante. Ele fala aqui que Paulo usou 4 verbos para transmitir o evangelho àquelas pessoas. Atos capítulo 17, versículo 2, ele diz que
Paulo utilizou 4 verbos na sua pregação aos Tessalonicenses. O primeiro verbo que ele usou está no versículo 2. Ele arrazoou com eles. Então o verbo arrazoar significa que ele dialogou com eles, ele debateu com eles por meio de perguntas e respostas. Houve um debate, houve uma pequena, no bom sentido, uma pequena discussão de perguntas e respostas, e por meio desse arrazoar, Paulo então estava procurando atingir o intelecto daqueles homens. O segundo verbo que ele usa no versículo 3, Atos 17:3, é o verbo expor. O texto diz que ele expôs. Então, esse verbo significa que ele explicou o conteúdo do Evangelho. Não simplesmente ele citou textos, mas ele explicou esses textos. Porque a verdadeira pregação da palavra, ela consiste em explicar também os textos, esclarecer os textos. Não é só citar texto, mas tem que explicar, tem que esclarecer, esmiuçar, tornar compreensível. Paulo fez isso. Terceiro verbo demonstrar, versículo 3 ainda. Ele demonstrou. O verbo demonstrar significa colocar lado a lado ao apresentar evidências. Sabe o que ele fez? Ele pegou a lei, ele pegou os profetas, que era justamente o que os judeus usavam, a lei de Deus. Ele pegou então as profecias do Antigo Testamento que mencionavam o Messias, as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre o Messias. Ele pegou essas profecias e trouxe para a vida e ministério de Cristo e disse assim, está aqui, se cumpriram em Cristo. Todas as profecias, elas se cumpriram em Cristo. Ele mostrou evidências de que Cristo era de fato o Messias. E o último verbo, o verbo anunciar. Ele anunciou a morte, ressurreição de Cristo. Meus irmãos, esse era o conteúdo da pregação do Evangelho apostólico. Morte e ressurreição de Cristo. Tinha que ter a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo então faz um panorama de toda a vida de Cristo, mostrando o nascimento, ministério, morte e ressurreição, e dizendo, olha, está vendo só, aquele que vocês mataram, esse é o Messias que ressuscitou. Às vezes eu vejo muito pessoas pregar o Evangelho e falam muito da morte de Jesus, como se ele tivesse morto. Mas Jesus não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está entre nós aqui. Ele não está morto, gente. Quando você pregar o Evangelho, fale da ressurreição dele. Porque a ressurreição de Cristo é o ápice da nossa fé. Agora voltando lá para 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, veja que Paulo usou como primeiro método as palavras, né? Ele pregou, ele usou aqueles verbos ali para mostrar para eles, para provar para eles que Jesus era o Messias. Mas não somente palavras, ele usou um outro método. Que método? A dependência do poder do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo não atuar, serão palavras jogadas ao vento. Ainda que palavras bem elaboradas, ainda que discursos bem feitos, se o Espírito Santo não agir, se ele não abrir a mente, se ele não abrir o coração, se ele não levar a palavra lá no coração, são palavras jogadas ao vento. Ele diz, mas sobretudo em poder no Espírito Santo. Mas não somente isso. Ele diz, em plena convicção. Paulo não era aquele pregador que nem acreditava no que está pregando, né? Aquele pregador que ouviu alguém falar e falou, mas não fez nenhum sentido para ele. Não, Paulo é um pregador que prega a palavra que ele crê.
ele tem plena convicção do que ele está falando. Ele não tem dúvidas. Ele sabe que Jesus é o Messias, ele crê nisso, ele prega sob o poder do Espírito Santo em plena convicção. A última... Muito bem, então eu quero que vocês observem no versículo 9 o impacto da pregação de Paulo sobre os Tessalonicenses. Qual foi o impacto dessa pregação? Versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha o impacto da pregação fiel da palavra de Deus. Aquelas pessoas, ao ouvirem Paulo, elas largaram seus ídolos, elas se converteram a Jesus, elas creram no Senhor. Esse foi o impacto de uma pregação fiel sob o poder do Espírito Santo. E a última característica que eu quero mostrar para você de uma igreja que é modelo, vai do versículo 6 ao versículo 10. É uma igreja entusiasmada e esperançosa no Senhor, que por imitar a Cristo e os apóstolos, se tornam uma agência da propagação do Evangelho. Essa é a última característica de uma igreja modelo. Primeiro, é uma igreja formada por pessoas eleitas que nasceram de novo e que evidenciam isso, pelos seus frutos. Segundo, é uma igreja que é plantada pelo poder do Espírito Santo, agindo enquanto a fiel e pura pregação do Evangelho é pregada. E finalmente, é uma igreja entusiasmada e esperançosa no Senhor, que por imitar a Cristo e os apóstolos, se torna uma agência da propagação do Evangelho. Primeiro nós percebemos no versículo 6, que é uma igreja que imita bons exemplos. É uma igreja que imita bons exemplos. Com efeito, vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Veja que eles foram bons imitadores. E quem foi que eles imitaram? Eles imitaram os apóstolos. Eles imitaram a Cristo. Eles foram bons imitadores, mesmo em condições desfavoráveis. Eles receberam a palavra de Deus, diz Paulo, em meio a muita tribulação, em meio a perseguição. Sabe, às vezes, nós não gostamos de falar muito do Evangelho para pessoas que estão sofrendo, né? A gente pensa assim, esse não deve ser um bom momento. Não é isso? E também muitas pessoas não gostam de ouvir o Evangelho quando não estão passando por um momento bom. Mas esses irmãos aqui, eles receberam o Evangelho sofrendo as maiores perseguições, enfrentando uma grande tribulação. Eles não estavam bem, mesmo assim, receberam o Evangelho e eles se tornaram imitadores dos apóstolos e de Cristo. O que nos mostra que nós não temos desculpa para não sermos bons imitadores de bons exemplos. Mais uma coisa que nós vemos, versículo 7 nos diz que é uma igreja que se torna, que não somente imita bons exemplos, mas que se torna também um modelo para outras igrejas. Versículo 7 diz: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Obrigado, meu irmão. No versículo 8, nos mostra que é uma igreja que se torna uma agência de propagação do Evangelho. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa.
E no versículo 8 e 9, nós vemos que é uma igreja cujo bom testemunho se espalha por toda parte. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja que o testemunho deles foi um testemunho que se espalhou por toda aquela região, toda a região da Acaia. Todos estavam comentando o que tinha acontecido lá na igreja de Tessalônica. E por fim, meus irmãos, no versículo 10, é uma igreja com uma viva esperança. Ele diz assim no versículo 10: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É uma igreja que tem uma esperança viva. Eu pergunto a você, avalie essa igreja por essas características aqui. Será que nós temos mais crentes do que ímpios aqui? Será que todos são crentes? Ou será que pelo menos a maioria são crentes que evidenciam sua salvação pelo bom testemunho que dão? Ou será que envergonham o nome de Deus e o testemunho da igreja, vivendo de maneira completamente errada? Avalie essa igreja pela forma como lida com as circunstâncias. Avalie essa igreja se ela realmente é uma imitadora de bons exemplos. Se é uma igreja que tem um amor abnegado, uma fé operosa, uma viva esperança no Senhor Jesus. E veja, essa esperança não é aquela esperança de dizer assim, não, eu tenho uma esperança que Jesus vai voltar. Não é essa, não. É aquela esperança que te faz se preparar para a vinda dele. Quando você sabe que alguém vai chegar na sua casa, alguém importante, o que você faz? Você espera a pessoa de qualquer jeito? Não, né? Você arruma a casa, né? Dá um grauzinho. É ou não é? Veste uma roupa bonitinha, se perfuma, é ou não é? Se a pessoa que vai chegar é importante, você prepara a casa. Então, essa viva esperança não é uma viva esperança de quem vive de qualquer jeito. É a viva esperança que faz com que você se prepare, que faz com que você viva com os olhos focados naquele evento, naquela pessoa, e se prepara como alguém que está esperando alguém importante chegar na sua casa. E eu pergunto para você, essa igreja é uma igreja modelo? Você pessoalmente, avaliando por essas qualidades, você é um crente modelo? Será que se fechasse as portas daqui, pessoas iam sentir a nossa falta como igreja? Será que pessoas de fora dessa igreja conseguem nos elogiar? Reconhece que somos eleitos, somos salvos? Será que nós temos o bom testemunho dos de fora? Será que somos funcionários que os patrões dizem, louvado seja Deus por esse empregado que está aqui no nosso meio, porque se não fosse esse empregado, a nossa empresa estaria na ruína? Será que, como alunos, como vizinhos, como amigos, como cidadãos dessa sociedade, será que nós causamos um efeito tão grande nessa sociedade onde nós estamos, que as pessoas, elas agradecem a Deus porque estamos no meio delas? Será que nós pregamos a palavra de Deus com tanta fidelidade? E será que o Espírito Santo age tão poderosamente que as pessoas se sentem compungidas a se voltarem para Deus? Que tipo de igreja é a nossa?
Que tipo de crente é você? Baseado nessas qualidades que esse texto nos trouxe nessa noite, eu quero convidá-los a orar nessa hora, e enquanto oramos, eu peço que você faça essa reflexão, responda para você mesmo.